Hebreus 8, versículos 6, 7 e 13. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda aliança. Verso 13 agora. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor, no meu coração durante toda essa semana, tudo aquilo, Senhor, que eu tenho vivido, Senhor, que o Senhor quer trazer de novo, Senhor, para a tua igreja, Senhor, me usa, Senhor, nessa manhã, para que eu possa ser usada, Senhor, por ti, para que eu possa, Senhor, ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que eu venha falar aqui seja para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, disponível, Senhor, para que o Senhor possa me usar para o que o Senhor quer fazer aqui na Igreja Nova Vida Maria Paula. Amém. E quando o Senhor, ele me deu essa mensagem, né? Porque assim, eu estava querendo pregar outra coisa. E aí eu fiquei assim, Lucas, eu quero pregar outra coisa, eu quero falar sobre isso. Eu queria trazer sobre José, né? E eu falava, não, eu vou falar sobre José, estudando e tal, não sei o quê. E aí o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu coração que eu estava vivendo no ano passado e me relembrar. E eu também, coincidentemente, né, eu estava no louvor. E a playlist que eu tinha montado no louvor já era muito antiga, eu já tinha montado a playlist há muito tempo. Hoje eu estava até falando com o Lucas que quando eu estava vindo no carro eu tive uma revelação do Senhor, né, que todas as músicas que eu cantei aqui hoje vêm de encontro com a palavra e não, assim, mistério do Senhor. E quando eu ouvi essa primeira música, né, do Ouve-se um Júbilo, né, que a gente cantou aqui, o Senhor trouxe para mim a questão da nova aliança e da antiga aliança e começou a ministrar no meu coração. Eu falei, José vai ter que ficar para a próxima. Hoje a gente vai falar sobre alianças. Amém? Pode abrir o slide aí, para a gente iniciar. Pode voltar um pouquinho? O texto, vou ler por aqui porque é pequenininho. O texto diz que Jesus é mediador de uma aliança superior, estabelecida sobre melhores promessas. A obra de Cristo trouxe algo maior e mais complexo do que a antiga aliança. Enquanto a antiga aliança estava baseada na lei dada por Moisés, a nova aliança baseada na graça, na obra redentora de Jesus. Por isso, ela possui promessas melhores, perdão pleno, transformação do coração e relacionamento direto com Deus. Então, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês bem rápido, para vocês entenderem o teor da mensagem. Então, vou trazer um pouco sobre a antiga e a nova aliança. Pode passar, Edu. A antiga aliança. Nossa, meu slide ficou bem pequeno. Achei que ia ficar muito grande, gente. Mas ficou pequeno de jeito. Não tem problema. Então, a antiga aliança ela foi estabelecida por Deus, né? E através de uma pessoa. Então, Deus escolheu uma pessoa e através dela, a antiga aliança foi estabelecida. Então, Moisés foi essa pessoa. Bem melhor. E ele foi entregue, né, ao povo de Israel no Monte Sinai, depois que Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Então, a antiga aliança, né, que foi a primeira aliança ali do Senhor com o seu povo, foi dada por um homem chamado Moisés. E lá em Êxodo 19 diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos. Então, nesse primeiro momento, Deus ele está assinando, ele está trazendo uma aliança para o seu povo. Porque o povo ele estava disperso do Senhor. E Deus precisava direcionar esse povo. E na antiga aliança a gente não tinha ainda a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Então a gente precisava do direcionamento do Senhor, né? Pode passar para o próximo. Para o lado, né, no caso. Se conseguir aí. E tudo isso aconteceu antes de Cristo. Então, essa antiga aliança é todo um cronograma, né, que o Senhor tem estabelecido. Então, para que o propósito hoje e para que nós possamos estar aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, tendo o Espírito Santo dentro de nós, precisou que lá no início
Deus estabelecesse uma aliança com seu povo para direcionar o povo para onde ele queria o levar. Então, antiga aliança, um pouco resumido, e eu coloquei aqui que essa aliança foi estabelecida, né, como eu falei, cerca de 1400 a 1300 antes de Cristo. Então, olha quanto tempo essa aliança foi estabelecida com o povo de Deus. E, nesse momento, Deus estava formando um povo que viveria segundo as suas leis. Então, Deus estava trazendo o povo para viver de acordo com a forma que o Senhor queria. Porque o povo estava vivendo da forma como ele queria viver. Estava adorando os deuses que eles queriam adorar, estavam levantando altares, né? E o Senhor não queria isso. Então, ele precisou criar a nova aliança, a antiga aliança, para que o povo pudesse ser direcionado. Ok até aqui? Amém? Vamos lá, gente, que eu sou professora e eu gosto de ir por partes. E aí eu coloquei, para ficar uma forma bem didática mesmo, sobre aliança. O que é uma aliança, né? A gente fala muito sobre antiga e nova aliança, mas o que é uma aliança? A aliança, ela é um selo. É um selo visível, é um selo permanente. Tenho aqui minha aliança, que já está até bem antiguinha, tô precisando de outra, Lucas. E a aliança, geralmente, na maioria dos casos, né, é algo resistente. É algo que pode se passar anos e anos e ela continua resistente. Essa aliança aqui, gente, ela não desgruda meu dedo por nada. É muito difícil ela desgrudar. Então, assim, é algo permanente. Eu coloquei, no sentido literal do dia a dia, uma aliança é um acordo, um compromisso entre duas partes. E ela serve para definir um relacionamento, regras e responsabilidades. Então, ali, na antiga aliança, o Senhor não queria apenas direcionar o povo. Ele queria estabelecer um relacionamento com aquele povo. E como não tínhamos ainda a habitação do Espírito Santo, a gente precisava desse direcionamento vindo do alto. Amém? E um pouco mais a fundo, né? Eu trouxe aqui, de forma literal também, para que serve a lei. Porque na antiga aliança, né? O Senhor deu a Moisés, né? Lá a tábua, né, das leis. E de forma literal do que a gente vive hoje, a lei serve para organizar a convivência e mostrar o que é certo ou errado. E no dia a dia, as leis existem para orientar o comportamento das pessoas, estabelecer limites, proteger a comunidade, garantir justiça. Sem leis, cada pessoa faria o que quisesse. Então, naquele momento, o Senhor precisava de uma organização do seu povo. Por isso a lei foi criada. O Senhor precisava que esse povo não fosse somente direcionado, mas que fosse um povo organizado. Porque o Espírito Santo, ele é organizado. O Espírito Santo gosta de ordem. Eu sempre converso isso com o Lucas às vezes, quando a casa está uma bagunça, eu falo, ó, Deus não habita na sujeira. Deus não habita na bagunça. Onde tem bagunça, Deus não está. Não adianta, Deus não está. porque não sei o que, porque... Não, Deus não habita no meio da sujeira, no meio da bagunça, no meio da confusão, no meio da desordem. Deus não habita. Então, se isso acontece, talvez dentro do nosso trabalho, dentro do nosso lar, é sinal que o Espírito Santo não está habitando. Porque Deus, ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus de organização. É um Deus organizacional. Amém? Palavra grande. Amém? Então, um pouquinho do resumo, né, da antiga aliança. Pode passar. A antiga aliança não era o plano final de Deus. Pelo contrário, a antiga aliança ela era o início do plano perfeito do Senhor. Então, foi necessário que a casa fosse colocada em ordem para que nós pudéssemos entender que não somente isso faríamos com que a gente tivesse um encontro verdadeiro com o Senhor. A gente ia precisar de algo além, algo a mais. Então, o Espírito Santo precisou de toda essa organização, né? Tanto organização em relação às leis, tanto em organização através do povo, para que a gente viva o que a gente está vivendo hoje, na nova aliança. Amém? Amém. E eu coloquei também alguns objetivos, tem vários, mas eu trouxe 3 objetivos da antiga aliança. Número 1, revelar a lei de Deus. A lei mostra claramente o caráter perfeito santo de Deus. Lá em Romanos 7,12 diz: assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, as pessoas precisavam conhecer a Deus. Mas como conhecer a Deus se eu não tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim? Eu preciso de algo que me mostre. O que será que o Senhor pensa sobre isso? O que será que o Senhor acha sobre isso? Então eu preciso dessa lei para que eu possa
ser direcionado para o caminho que o Senhor quer. Então, por isso, esse primeiro objetivo da antiga aliança de revelar a lei de Deus, o caráter santo do Senhor, e trazer isso para dentro de nós. Porque naquela época, o povo queria adorar o que eles queriam adorar e era isso e acabou. Porque nós fomos criados para adorar ao Senhor. Se a gente não adora o Senhor, a gente fica com vazio dentro de nós. E a gente monta altares dentro de nós para preencher esse vazio. E era isso que o povo fazia naquela época. Então, eu ia falar o pastor. Então, Deus, ele precisava revelar de fato o seu caráter, a sua lei, né? O que ele queria. Número 2, mostrar o padrão de Deus de santidade. A lei mostrava como o povo deveria viver para refletir o caráter de Deus. Então o povo ele não poderia viver somente pela sua vontade. Ele precisava viver uma vida que refletisse Deus. E como viver uma vida que reflete Deus se eu monto outros altares dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do meu coração, né? E o terceiro ponto, revelou a nossa necessidade. Apontou para a necessidade de um Salvador e de uma nova forma de relacionamento com Deus. Então, esses 3 objetivos aqui da antiga aliança mostram que Deus, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, Deus é um Deus que, nossa, olha o tanto de lei que ele colocou lá no Antigo Testamento, para que esse tanto de lei? Porque Deus queria nos ensinar. Deus é mestre. E ele está nos ensinando o tempo todo. Então, tudo que ele faz tem um propósito. Tudo aquilo que às vezes a gente pensa, poxa, está acontecendo algo na minha vida tão difícil que parece às vezes que o Senhor nem está olhando para mim. Parece que o Espírito Santo, ele nem está vendo o que está acontecendo. E o Espírito Santo, ele está vendo. Mas ele precisa que nós possamos atingir um nível de maturidade. E às vezes Deus nos coloca de fato no deserto para que a gente possa entender a real necessidade de sermos e estarmos com ele. Porque às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar as coisas no controle do meu digníssimo. Tenho essa dificuldade de soltar o controle da minha mão, que é difícil. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta das coisas organizadas. Então, assim, eu tenho isso, olha, vamos supor, Laura vai fazer tal coisa. Então, eu vou ver tudo antes, antecipado. Eu vou preparar um cronograma, eu vou querer fazer uma reunião. E eu sou esse tipo de pessoa. E para esse tipo de pessoa, eu caio todo tempo nisso, da força do meu braço. E o Senhor sempre volta. Olha, não é na força do seu braço, querida. Não é. Toda a inteligência que você tem, que foi dada para você, fui eu que te dei. Porque às vezes a gente cai numa de que, não, mas eu tenho 300 anos de igreja. Não, mas eu conheço a Bíblia de cor e salteado. Irmãos, o Senhor sempre tem uma revelação. Sempre tem, não adianta. Você pode passar 30 anos, 40 anos, 50 anos, você pode ler a Bíblia 30 mil vezes. O Senhor sempre vai trazer algo novo. Então, nesse momento, né, desse objetivo da antiga aliança, voltando um pouco aqui, o Senhor, ele precisava, de fato, organizar todo esse povo para que hoje nós possamos estar vivendo tudo que a gente vive hoje. Amém? Amém. Pode passar para o próximo. Nossa, meus slides estão bem grandes, hein, galera? Professora. Deixa eu só abrir aqui, que essa parte também falou muito comigo, que é sobre a promessa da nova aliança. Então, a gente já entendeu, um resumão bem resumido, porque falar sobre a antiga aliança é algo complexo, é algo grande, né? E a gente ainda tem mais, porque o Senhor quer falar mais aqui, amém? Amém. Então, a promessa da nova aliança. Deus, ele promete uma nova aliança lá em Jeremias 31, 31. Eu vou abrir aqui o Jeremias 31, 31 e vou ler. Só um segundo. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Aqui, ainda no Antigo Testamento, já há uma revelação de tudo que a gente está vivendo hoje e o que a gente ainda vai viver. O Senhor
já apontava lá no Antigo Testamento, lá em Jeremias, antes de tudo, antes do nascimento de Cristo, antes de tudo, que isso ia acontecer. Então, isso traz pra gente que o Senhor, Ele trabalha com ordem. Então, a primeira ordem, o início de tudo, foi organizar o povo e estabelecer as leis. E o que houve de segunda, né? A segunda forma, proclamar, profetizar, anunciar. Porque quando a gente anuncia algo, o mundo espiritual está ouvindo. Então, quando eu anuncio, né, que, como ele diz aqui, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança. O Senhor está anunciando que existe uma aliança, mas que existirá outra aliança, uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Então, o Senhor está apontando que, de fato, algo além, algo maior aconteceria. E o Senhor faz isso com a gente o tempo todo. Só que às vezes a gente está com os olhos, com os ouvidos tampados para ouvir qual é o melhor de Deus. Porque às vezes a gente acha que talvez o melhor de Deus seja uma casa. O melhor de Deus seja um carro. O melhor de Deus seja, sei lá, dinheiro na conta. O melhor de Deus já existiu, já veio, que é Jesus. Esse é o melhor de Deus. E a gente tem acesso ao melhor de Deus todos os dias da nossa vida. E a gente, às vezes, passa como se fosse algo normal, algo banal. Quando fala que, não, porque... Não, Laura, mas eu não. Olha, eu venho para a igreja domingo de manhã. Eu sirvo em ministério dentro da igreja. Eu abri minha casa para um grupo de vida. Não, você não está entendendo. Eu discipulo pessoas. Mas... será que você está usufruindo, né, de Jesus, o presente da nova aliança? Porque às vezes a gente faz muitas coisas para o Senhor, mas a gente não conhece o Senhor. A gente não tem tempo com o Senhor. Então, mas não, Laura, você não está entendendo. Você não está entendendo. Tá, você está falando isso, mas eu já tive experiências maravilhosas com o Senhor. Eu já tive experiências do Senhor falar comigo, do Senhor trazer algo aqui na minha porta, do Senhor trazer alguém para mim. Amém, irmãos? Mas, antiga aliança, você está vivendo a nova aliança. Nova aliança é o Senhor todo dia. É o que eu e o Lucas, a gente fala lá em casa, é o corandeu, é o diante de Deus. É na sua ida para o trabalho, é na sua ida, às vezes, para um shopping, você está ali, você está com Deus o tempo todo. Jesus está aqui dentro de nós. E às vezes a gente pega Jesus e fala assim, Jesus, com licença, fica aqui desse lado, que agora eu vou falar, porque essa pessoa não pode falar assim comigo, não, que isso? Falando dessa forma comigo, desse jeito comigo, não, pode ficar aqui, Jesus. Aí depois Jesus volta, não, Jesus, hoje é dia de grupo de vida, pode voltar, pode entrar, que eu... Entende? Não, Jesus é o todo dia, Jesus está com a gente todo dia. E às vezes a gente faz essa separação. Não, Jesus, hoje eu tô aqui, tô muito irritada, tô muito estressada, o Senhor vai me entender. E vai, solta palavrão e... A gente é humano, a gente faz. E aí a gente pega Jesus e Jesus, agora não, agora sou eu. Jesus, agora pode voltar. Jesus, agora não. Jesus, e a gente fica fazendo esse jogo com o Senhor. Só que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele não sai dessa forma. Não é dessa maneira. Jesus, Ele quer mudar o nosso caráter. Mas para que Ele mude o nosso caráter, a gente precisa ter Ele conosco. Se a gente fica o tempo todo, não, mas isso aqui não, o Senhor não, essa parte aqui, deixa que eu mesma resolvo. Não, essa situação aqui eu não quero resolver com oração não, eu mesma vou lá e vou resolver. Não, eu mesma vou pegar um empréstimo no banco. Não, é assim. A gente não quer esperar que o Espírito Santo do Senhor nos direcione, viver um dia após o outro dia. A gente não quer viver. A gente quer fazer as coisas da nossa maneira. E não é isso que o Espírito Santo quer de nós. Lá no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo direcionava o povo, ali ele já estava querendo ter o que ele tem hoje com a gente, que é esse relacionamento diário. Tem ou deveria ter, né? Porque às vezes a gente fala muito sobre, não, porque é muito lindo, eu acordo, eu vou lá e eu posto meu devocional e tal, e eu faço e aconteço. Mas qual é a essência disso? Hoje a gente cantou e esse louvor fala muito comigo, a essência da adoração. O que seria a essência da adoração? O que seria, de fato, essa essência? Será que a gente tem perdido ela no dia a dia? Será que a gente tem perdido essa essência pelas notícias que a gente vê no Instagram? Não, porque fulano morreu, porque mataram uma mulher. Irmãos, isso é muito triste. Mas
os nossos olhos estão fixos em quê? O mundo jaz do maligno. É daí para pior. Mas a nossa confiança, ela precisa estar no braço forte do Senhor. Às vezes a gente olha tudo ao nosso redor, cooperando para que seja um dia péssimo, uma manhã péssima, um dia no trabalho péssimo, até um dia na igreja péssimo. Mas quando a gente muda o foco, o direcionamento, quando a gente consegue colocar essas coisas de lado, ao invés de colocar Jesus de lado, né? Porque a gente faz o inverso. Não, hoje eu não vou colocar Jesus de lado. Jesus vai estar comigo em todas as circunstâncias. Jesus vai estar aqui. O que vai ficar de lado são todas as outras coisas. Eu não quero dizer aqui que as coisas ruins não vão acontecer, porque elas vão acontecer. Mas há uma diferença de quando a gente tem Jesus e essas coisas acontecem e de quando a gente tenta resolver da nossa maneira. Então o Senhor, Ele quer de nós relacionamento, mais do que fazer para Ele, estar com Ele. Mais do que louvar a Ele, conhecer a Ele. Mais do que falar sobre Ele, ter intimidade com Ele. Porque falar sobre Ele, gente, abre a Bíblia aqui, hoje em dia tem chat GPT e você fala lindamente. Mas será que você conhece o Senhor de fato? Será que no seu dia a dia, quando você está passando por algum tipo de prova, você lembra das promessas? Você lembra da identidade que Ele estabeleceu sobre você? De quem você é nele? Será que você está se colocando só como posição de serva? Porque quando eu me coloco em posição de serva, no meu trabalho, por exemplo, no meu trabalho, é de segunda a sexta, eu estou servindo ali. Sábado e domingo, um beijo. Não estou servindo. Segunda a sexta, o salário na conta. Eu estou servindo. Sábado e domingo é o meu tempo livre. Será que a gente está fazendo isso com o Senhor? Ah, não, ó. Segunda-feira, não tem nada na igreja. Então, ok, eu posso chegar em casa, vou abrir meu TikTok aqui, ficar no TikTok, ficar no Instagram. Eu posso dar uns berros do meu marido, eu posso deixar a casa toda bagunçada, eu posso fazer o que eu quiser. Terça-feira, já não. Terça-feira já é um dia de discipulado, então eu vou me preparar espiritualmente. Quarta-feira, então, é dia de grupo de vida, eu vou estar com gás, eu vou glorificar a Deus, eu vou fazer e vai acontecer. Quinta-feira já começa, o final de semana tá chegando, e eu quero fazer as minhas próprias coisas, eu quero estar fazendo aquilo que me dá prazer. Sexta-feira chegou, passo sábado, domingo à noite, é agora. Senhor, fala comigo. Senhor, manifesta a tua glória naquele culto, eu quero sentir a tua presença. Mas o que você viveu com Deus durante a sua semana? Foram em dias específicos? Você chamou Jesus para sua vida em dias específicos? É como se você estivesse usando o Senhor. Olha a gravidade disso. A gente está usando o Senhor. Usar o Senhor. Senhor, eu vou te usar porque eu quero mover espiritual. Senhor, eu vou te usar porque eu quero... Jesus não quer isso de nós. Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que nós tenhamos intimidade com Ele para conhecer e discernir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas falam, eu não sei se é a voz do Espírito Santo ou são vozes da minha cabeça. Irmão, está repreendido em nome de Jesus. A voz do Senhor, ela é inconfundível. A voz do Senhor não tem igual. É como o som de muitas águas. Não tem igual a voz do Senhor. Então, às vezes a gente... Às vezes não, na maioria das vezes, a rotina ela nos engole. A rotina ela nos engole e a gente deixa o final, o restante para o Senhor. Ah, se der tempo, eu leio a Bíblia. Ah, se der tempo, eu oro. Ah, se der tempo... Se der tempo, nunca vai dar tempo. Porque sempre vai ter algo na frente. É a mesma coisa sobre dízimos e ofertas. Por exemplo, se todo mês eu falar, eu vou dar o dízimo, mas eu vou pagar todas as minhas contas. Se sobrar, eu dou o dízimo. Irmãos, você está roubando ao Senhor. Às vezes a gente não pensa na gravidade sobre isso, a gente não pensa. A gente para e vai no automático e não pensa. Mas por que a gente não pensa? Porque a gente sabe do Senhor de ouvir falar. Não tem, tete a tete com Ele. A conversa com Ele não sabe. O Senhor ele pode se manifestar para mim de uma forma, para você de outra, e para o outro irmãozinho de outra forma. A multiforma, a multissabedoria do Senhor. Ele tem várias formas de falar, porque Ele te conhece. Ele conhece tudo, Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Antes de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Então... que a gente possa ter esse cuidado de
Isso aqui que a gente vive é sério. O mundo espiritual, ele existe. Eu e o Lucas, a gente estava falando muito sobre isso, que a gente agora está com 2 grupos de vida, né? Temporariamente, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai levantar pessoas para o grupo de vida das crianças. A gente também discipula, estamos servindo, a igreja ainda é pequena, então a gente precisa estar servindo, mas eu creio que em nome de Jesus, Deus também vai estar levantando novas pessoas para estarem servindo aqui. E a batalha espiritual, irmãos, ela é real. Não é história da carochinha, como dizem, não. Ela é algo real e ela existe. E às vezes você pensa, nossa, hoje... Ai, eu tô tão irritada. Eu não sei porque eu tô tão irritada, mas eu tô tão irritada. Seta, ataque do inimigo, ele existe. Às vezes, dentro do seu lar, tá acontecendo uma confusão e você, ao invés de, meu Deus, eu tô com discernimento espiritual. Não, isso aqui é batalha espiritual e essa batalha eu não venço na força do meu braço. É só com oração, é só com jejum. A gente parte pro que tem que fazer. Ah, falou comigo alto, vou falar mais alto ainda. Ah, me respondeu dessa forma, eu vou responder pior. E aí a gente faz, ó, Jesus de fato. Novamente. Então, nessa manhã, eu queria também falar sobre isso, né? Sobre a gente se atentar, procurar, de fato, ter conexão, de fato, com o Espírito Santo. Não ficar, né? O Lucas falou hoje que eu coloquei aqui no slide sobre isso, aqui no meu esboço. E o Lucas falou assim, tá pegando as minhas frases. Mas o que ele falou uma vez pra mim é muito real. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E a palavra do Senhor vem do trono dele. A gente deixa de receber do trono do Senhor para receber água filtrada. Porque o pregador tal prega muito, a ministra tal louva muito. Vou ser guiado por isso. Porque eu vi uma pregação que falava que o Senhor, ele é fiel para cumprir as promessas que ele me prometeu. Irmãos, Bíblia, o Senhor fala isso aqui na Bíblia. Se você tivesse tempo de devocional com o Senhor, tempo de clamor durante as madrugadas com o Senhor, você não precisaria estar ouvindo a fulaninha lá do YouTube, não. É bom, é maravilhoso. Eu ouço, eu vejo, eu escuto, sim. Mas é uma água que é filtrada. É algo que o Senhor deu para ela e ela passou para a igreja. É a mesma coisa comigo. Antes de eu estar aqui, o Senhor falou comigo dentro do meu quarto. E aos prantos eu estava chorando com o Senhor. Eu poderia estar aí sentada, ouvindo uma palavra, né? As palavras do pastor são maravilhosas. Mas imagina quão maravilhoso, quão melhor é você ouvir o Senhor falar com você na tua casa todos os dias. O Senhor chamar você e falar, filha, eu sei da sua necessidade, eu sei o que você está passando. Filha, eu não me esqueci de você. Filha, continue. Olha a diferença do que vinha a Laura aqui e fala assim, olha, continue, avance. Poxa, você é tão bom nisso. Imagina o Senhor. Imagina o Senhor, as coisas que o Senhor tem para falar ao seu respeito, ao nosso respeito. E a gente deixa isso passar todos os dias. Eu falo com as crianças sobre isso lá na escola, né? Que nós temos presente, passado e futuro. O dia de hoje, ele é de fato um presente. Isso aqui que está acontecendo não vai acontecer de novo, vai acontecer outros cultos de outra forma. Mas o dia de hoje, o que vocês vão viver hoje, quando vocês saírem daqui, quando vocês forem para os seus lares, o que vocês vão fazer com o que vocês estão ouvindo, é um presente que vocês ganharam hoje. O maná, ele era dado diariamente. Deus não estocava maná. Não, vou dar essa quantidade aqui de maná, galera, estoque e se vira. Não, o maná era diário. Por quê? Dependência no Senhor. Às vezes a gente quer estocar as coisas. E isso mostra que a gente não confia no Senhor. Isso mostra que a gente tem medo. Tipo, ai, meu Deus. Mas e se faltar? E se acontecer? E se? Sabe? Então assim, o Senhor trouxe a gente aqui. Volto a dizer, me trouxe aqui. Me encontrou naquele quarto. Para dizer que Ele realiza sonhos, que Ele cumpre promessas, que Ele é o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, e Ele é o seu Deus.
E todos os dias o Espírito Santo espera ter um encontro verdadeiro com você. Espera que essa aliança se renove todos os dias. Assim como a nossa aliança, matrimonial, ela se renova todos os dias, o Espírito Santo também. Ele quer esse relacionamento com a noiva dele, que é a igreja. E às vezes a gente deixa passar, quando vê, já foi, o dia já acabou, e não ora, mas você não me entende. E aí a gente começa a colocar coisas na nossa cabeça. Irmãos, sofismas do diabo. Não, porque eu tenho uma rotina muito corrida, você não me entende. Você trabalha à tarde, eu não. Eu acordo 5 horas da manhã e eu vou, trabalho, chego em casa, tenho que limpar a casa, tenho que cuidar de filho, e tem que fazer, e tem que acontecer. O que tem sido prioridade na sua vida? Porque aquilo que é prioridade, a gente coloca como primeiro. Aquilo que não é prioridade, secundário, pode esperar. Então, a gente tem 7 dias na semana. Durante esses 7 dias, quantas vezes você tirou um tempo? Porque eu tenho certeza, porque eu fiz isso comigo mesma. Eu olhei, todo mundo tem no celular aquele tempo de uso do telefone. Irmãos, eu estava com 10 horas de tela. Sabe 10 horas? Claro, tem o WhatsApp, poderia dar várias desculpas aqui, mas tem muita coisa que é desperdício. Tem coisas de trabalho? Tem, mas tem muitas coisas que, daria pra esperar. Não era prioridade. E às vezes a gente fala que a gente não tem tempo, mas se a gente abrir o tempo de uso do nosso telefone, a gente vai ver que a gente tem tempo de sobra. Se deixar, passa a madrugada toda assistindo série. Se deixar... Ai, Senhor, vou falar, hein, Senhor? Vou falar igual aqueles jogadores, eu vou falar. Se deixar, gente, a gente fica e o tempo passa. Se deixar, a gente fica a noite toda jogando. Mas porque a gente não encontrou prazer na presença do Senhor. Tem noção de como isso é sério? Nós temos prazer em tantas coisas, mas não temos prazer na presença do Senhor. A gente tem prazer por comida. Tem noção? Comida. A gente tem prazer por comida, a gente tem prazer por pessoas, a gente tem prazer por coisas materiais. Tem gente que passa, o dia inteiro alisando o carro. É prazer, é o que encontra prazer. E não é pro irmão Robson. Mas é verdade, trazendo isso como prioridade absoluta, sabe? O nosso tempo, ele é precioso demais pra gente gastar com coisas que, a gente não vai levar pro céu. Eu não vou levar isso aqui pro céu. Eu não vou levar essas paredes, esse microfone aqui pro céu. Lucas não vai levar a guitarra dele pro céu. São exemplos, porque às vezes a gente se apega tanto ao terreno, a gente se apega a isso aqui, ao terreno, aquilo que a gente consegue pisar, aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue ouvir, e a gente esquece do que é eterno. Jesus, ele é eterno. As misericórdias do Senhor nos alcançam todas as manhãs. A gente deixa passar. Porque não tem prazer, não tem, ai meu Deus, que saco ficar o dia todo orando, ai que saco ficar lendo a Bíblia, eu não entendo nada da Bíblia. Abre a Bíblia, leio o versículo, não entendo. Aí leio de novo, ai não entendi. Aí, e desiste. Desiste, ai não, isso não é pra mim. Não, porque eu não me vejo em cima de um púlpito pregando. Eu não me vejo, Deus não me chamou para isso. E de fazer discípulos. A nossa vida precisa ser uma preparação, porque o tempo todo nós precisamos estar preparados. Porque o dia que o Senhor falar com a gente, é isso, você precisa fazer isso. Será que você está preparado? Ou será que seu tempo de tela do telefone te atrapalhou? Como você vai chegar para o Senhor no grande dia e falar, Senhor, não fiz tal coisa? Porque, cara, você tinha que ver. Tinha um negócio no Instagram, uma fofoca tão legal no Instagram, que eu tive que entrar no TikTok para continuar essa fofoca, e eu tive que compartilhar com uma amiga no WhatsApp. Você vai chegar pro Senhor no grande dia e falar isso? Senhor, olha, vou te falar, minha vida, eu acordava 5 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro,
E você viu minha vida, né? Não dava para eu tirar um tempo a sós com o Senhor, eu precisava dormir. Não, Senhor, eu precisava servir na igreja. Eu precisava, sabe, mas eu estava fazendo, Senhor, eu estava fazendo para você. E eu estava fazendo. E tempo com o Senhor. Como você quer? A gente fala, não, porque nós queremos morar no céu. Queremos morar com Jesus, porque vai ser maravilhoso morar com Jesus. A gente conhece Jesus? Vai querer morar com alguém que você não conhece? Vai chegar lá no grande dia e você conhece a Virgínia? Você conhece o... Qual é o nome dele lá? O namorado da Virgínia? Você conhece é jogador de futebol? Cantor? Sabe tudo da vida, sabe tudo. Dia que nasceu, com quem tá, quem era o ex, quem era o atual. Sabe tudo. De Jesus não sabe nada. Nada. Jesus, ele não entra na nossa vida de forma inconveniente. Ele precisa de um convite. Ele precisa que a gente convide eles. Eles, Trindade. Amém? Ele precisa desse convite. E a gente convida tantas coisas para entrar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. A gente convida tantas coisas que não sobra espaço para o Senhor. Nossos altares aqui, ó, estão tão bem estabelecidos, tão confortáveis, que a gente não quer deixar o Senhor fazer morada. Porque quando o Espírito Santo faz morada, aquilo que nos gerava prazer passa a ser secundário. Isso aqui me gera prazer, é maravilhoso, mas a presença, o que eu sinto, o que ele me revela quando eu tô com ele, não tem igual. Não tem como eu explicar. Eu chegar pra você explicar, olha, quando você fechar a porta do teu quarto e orar ao teu Pai do secreto, vai acontecer isso, 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 isso. Você vai ouvir? Vai. Mas vai ter como eu te explicar o que vai acontecer ali? Não. Porque a unção que Deus tem pra minha vida é diferente do que ele tem pra tua vida. O que ele quer derramar sobre o teu espírito é diferente. É algo novo, é algo único. Deus, gente, Deus ele é tremendo. Ele quer usar cada um de nós. Mas não é o crente Gabriela, não. Nascer assim, crescer, não. Mas Deus, ele entende que nós temos os nossos pensamentos, uma cultura, né? Cada um de nós aqui cresceu em um lar diferente, né? Cresceu com um estilo de vida diferente. Deus entende tudo isso. E Deus quer usar a gente dessa maneira. Ele vai nos aperfeiçoando. A cada vez que a gente vai encontrando ele vai nos aperfeiçoando, e a gente alcança pessoas como nós. E às vezes a gente se sente tão incapaz. A gente fica, não, mas, cara, isso não é pra mim. Não sei falar direito. Eu não sei. O Espírito Santo, ele não quer pessoas que saibam. Porque se ele precisasse de pessoas que saibam, ele não seria Deus. Ele precisa de pessoas disponíveis. E no nosso século, pessoas disponíveis está difícil de encontrar. Pessoas que querem abrir mão de tudo, e eu digo tudo, para viver verdadeiramente aquilo que foi estabelecido na nova aliança, que é um relacionamento com ele, tá difícil de achar. Tá difícil, porque a cada dia que passa, a nossa geração, ela evolui. E a gente evolui junto com ela. A tecnologia, né? Tudo isso que tem acontecido no mundo hoje em dia, né? Eu creio que todo mundo aqui tem internet, tem acompanhado. Tudo isso caminha para que a gente queira fazer as coisas na força do nosso braço. Força do nosso braço. E todas as vezes que a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, a gente está dizendo para o Senhor bem assim, ó. É duro, mas eu vou falar. Senhor, eu entendo que você é o Criador dos céus e da terra. Eu entendo que você fez milagres. Eu entendo tudo isso. Mas isso aqui, eu sei. Eu resolvo. Eu resolvo. Pode deixar assim. Eu resolvo. Você salvou o povo. Você abriu o mar. Ok, Senhor. Mas isso aqui você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo. Eu preciso pagar essa conta hoje. Eu preciso resolver esse problema hoje. Não tem outro dia, Senhor. Não tem como esperar. É hoje. E aí,
força do nosso braço. A gente fala pro Senhor que a gente não precisa dele. É simplesmente isso. A gente não chega pra ele, olha, Senhor, eu não preciso de você. Mas as nossas atitudes demonstram que a gente não precisa dele. E eu vou abrir aqui sobre a nova aliança, né, que é o que o Senhor quer trazer pra gente. Pode passar o slide aí pra mim, por favor? Que essa aliança que ela está estabelecida no nosso meio, ela é algo, sabe, é tremendo. Só de imaginar e pensar e lembrar de tudo que o Senhor tem falado é maravilhoso. É o centro da nova aliança. Estão colocando ali. E o Senhor, ele tem me feito meditar muito sobre isso, sobre essa nova aliança, sobre esse centro da nova aliança. O que seria o centro da nova aliança? O que permeia o centro da nova aliança, né? Eu coloquei aqui que o centro da nova aliança foi estabelecida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, de fato, estabeleceu o centro da nova aliança. Porque no Antigo Testamento, né, como a gente leu, na antiga lei, o foco era em direcionamento, em direção. Mas na nova aliança, o centro, o foco é Jesus. Relacionamento com Jesus. Nós estamos vivendo na geração que precisa se relacionar com o Senhor. E às vezes a gente quer viver nos moldes antigos. Eu vou pra minha amiga tal, porque ela é a minha amiga da revelação, Deus vai usar ela e ela vai falar comigo. Que igreja é essa? Nova Vida, uma igreja, né, muito abençoada, mas eu não vejo ninguém trazendo uma revelação do céu e do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo ele tá aqui dentro, ele revela todos os dias, a gente que não quer ouvir. A gente quer sempre, é muito mais fácil. Vou dar um exemplo de novo da água filtrada, tá? É muito mais fácil eu pegar uma água que é filtrada, pegar lá meu copo, vamos pro literal, pego o meu copo, tô em casa, né? Pego o meu copo, coloco lá, aperto, a água sai, filtrada, não tive esforço nenhum. Do que eu mergulhar no rio do Senhor. Porque isso requer de nós tempo, isso requer de nós disponibilidade. E a gente tá na geração de tudo que é rápido, rápido. Rápido. Os vídeos que a gente assiste é rápido. As pregações que a gente assiste são rápidas. É tudo rápido. Pra quê? Pra deixar a gente disperso. Pra dispersar para aquilo que é central. Às vezes a gente fica assim, não, mas eu já tenho 35 anos. Nossa, eu já tô com 40 anos. O meu tempo já passou. Acabou pra mim, tipo, não fazer outra faculdade com 40 anos. Viver uma nova experiência com 40 anos. Não, isso já foi. Esse tempo, pra mim, já passou. Irmãos, não. Você nunca está atrasado para aquilo que já é seu e que Deus já estabeleceu pra você. Deus, ele age com a gente. O nosso tempo e o tempo de Deus são tempos completamente diferentes. Só que a gente fica se comparando com as pessoas. Não, porque eu conheço uma pessoa que... Eu, por exemplo, caí muito nisso, gente. Nossa, eu tava até falando com o pastor no dia que a gente foi no Imersão, que teve um dia que eu tive uma crise tão grande e Deus me confrontou dentro do meu quarto. Tava eu lá com as minhas crises e falando com o Senhor, e o Senhor, né? Me arrasando. Porque eu tava assim, não, eu tenho 25 anos e eu não tenho filho ainda, eu não acabei minha faculdade, eu ainda tô morando na casa da minha mãe. Cara, eu vejo pessoas com 22 anos que já têm faculdade e já estão com casamento estabelecido e tal. E aí Jesus falou pra mim, você só tem 25 anos. Você nasceu em 2001, amor. Você só tem 25 anos. Que loucura é essa? E às vezes a gente fica falando, não, porque, eu já tenho 45 anos, Deus me livre de mudar de profissão e me aventurar em... Deus me livre, 45, 50 anos, 60 anos, Deus me livre. Não, isso não é pra mim não, isso é pra galera de 20 anos.
Quando Deus ele tem uma promessa, quando Deus ele quer cumprir algo dentro de nós, ele não fica nos perguntando sobre o nosso tempo. Ele não quer saber se você tem 30, 40, 50, 60. Ele não quer saber sobre isso. Ele tá pouco se lixando, vamos dizer assim. Ele não tá nem aí para isso. Idade para ele não é nada. Então, que a gente possa parar de se comparar com as pessoas ao nosso entorno, porque a vida no Instagram, ela é maravilhosa, mas ela é irreal. Ela não existe. Aquilo dali, aqueles algoritmos ali, eles são feitos para causar isso na gente, para que a gente possa consumir mais, para que a gente possa se comparar mais, para que a gente possa competir mais. Mas a matemática do Senhor não é assim. Essa não é a matemática do Senhor. O Senhor ele não quer que a gente compita uns com os outros. Não, não é isso. Não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente chegue para Ele e fale: Senhor, eis-me aqui. Me mostra, me revela aonde o Senhor quer me levar. O que o Senhor quer de mim, me mostra, Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Porque aí Ele vai começar a revelar, assim como Ele revelou lá em Jeremias, sobre a aliança que a gente está vivendo hoje. Revelações diárias. Não preciso de alguém. Irmãos, é uma bênção que acontecia lá no Antigo Testamento. Era uma bênção para aquele tempo, para aquela época. Nós estamos num novo tempo. E por causa disso eu vou esquecer o que passou? Não. Aquilo foi importante para aquele tempo. Para preparar o tempo em que vivemos hoje. Foi importante demais, foi maravilhoso. Mas foi para aquele tempo. Às vezes as experiências que a gente fica agarrado impedem a gente de viver um novo do Senhor. A gente fica agarrado a tantas experiências passadas. Não, mas porque naquele tempo era tudo diferente. Ai, não, meu dinheiro sobrava. Não, porque quando eu não era da igreja, nossa, meu dinheiro triplicava. Eu não tinha problema, minha vida era maravilhosa. Sofisma do diabo, de fato. Porque a gente sabe da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou. E às vezes a gente fica assim, um pezinho aqui e um pezinho para trás. Eu tô aqui, Senhor, mas se eu ver que tem alguma coisa dando errado, 2 pezinhos para trás. Eu volto, como o pastor falou, para Arã. Eu volto. Porque eu não confio no Senhor. Eu não vou colocar os meus 2 pés se eu não sei o que tem na minha frente, se eu não sei o que tem do meu lado, eu não vou colocar. Então o Senhor nos chama. Vida com Deus. Vida com Deus. Manifestar a vida de Deus na gente. Porque quando a gente manifesta a vida do Senhor na nossa vida, tudo no nosso cenário muda. Os nossos relacionamentos mudam. A forma como a gente pensa muda. Porque a gente não está sendo guiado pelas nossas emoções, mas estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Olha a diferença. Porque, gente, eu estava falando também, eu não lembro por que eu estava falando, mas eu fiquei pensando sobre isso. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha um pensamento. Pensava N coisas. Agora, com 25, eu penso coisas totalmente diferentes que eu falo, ainda bem que o Senhor não me concedeu. Porque o nosso coração ele é enganoso. Hoje a gente está pensando uma coisa, hoje a gente quer uma coisa. Daqui a 2, 3, 4 anos, nossa, que loucura. É igual roupa. Nossa, que roupa era aquela que eu usava? Gente, quem me deixou sair de casa com essa roupa? Mas para aquele tempo, era maravilhoso. Era moda. Todo mundo saía. Eu tinha, gente, quando eu era mais nova, eu tinha uma bolsinha, a galera de 2000 aí, eu tinha uma bolsinha que era de cachorrinho da Barbie. Amores, aquilo dali era tendência, era moda. Mas era para aquele tempo. Imagina chegarmos na igreja com uma bolsa daquela. Eu vou ser arrasada. Tipo assim, o que houve? Tá tudo bem com você? Porque era o molde daquele tempo, né? Então assim, que a gente possa viver de fato aquilo que o Senhor tem de novo para nós. Que a gente não se prenda ao antigo, ao velho, não. O Senhor não quer que a gente fique preso nisso. Ah, não, mas porque antigamente eu pregava dessa forma, eu falava dessa forma, eu gesticulava dessa forma. Ok, mas você quer limitar a ação do Espírito Santo? O Senhor está te chamando para algo novo, e aí? Você vai correr? Você vai falar assim, não, Espírito Santo, vai pegar ele de novo e vai colocar ele de lado. Não, Espírito Santo, você não está entendendo. Eu aprendi assim, e vai ser assim, e eu vou fazer assim. Não, nada novo. Novo? Que novo? Essas coisas de novo, de parede preta. Gente, que? Isso é coisa do diabo. Novo tempo, nova geração. Imagina se Paulo
naquela época, ele tivesse a possibilidade de ter um carro, ele ia falar, não, eu vou andando. Carro? Carro é coisa do diabo. Que loucura, que negócio é esse? Eu vou andar a pé. Eu vou pregar a pé. Eu vou fazer tudo a pé. Carro? Que loucura essas pessoas que usam carro. Tudo endemoniada. Não confiam no Senhor. Olha lá, confiando numa coisa criada pelo homem. Que loucura. O Senhor me deu 2 pernas aqui. Foi ele que fez. Aí eu vou confiar num carro que foi um homem que criou, que é um homem que é falho? Não, não, não. Pode de carro, galera, que eu vou andando. Molde antigo. Estamos no molde novo, nova aliança. O Senhor nos chama para uma nova aliança. Tá na hora de eu ter uma nova aliança aqui, que essa aqui já tá velha. Tá na hora de eu comprar uma nova aliança. Tá velha essa aqui. Meu marido, em nome de Jesus, vai comprar uma bem bonita, bem dourada pra mim. Nova aliança. Quando eu recebi essa aliança aqui, ela estava maravilhosa. Ela brilhava, que era um negócio. Com o tempo, e lava a louça, e faz, e acontece. Velha aliança aqui, ó. Aliança aqui, tadinha da aliança. Aliança de socorro. Pode me dar uma, Fabi? Por favor, Fabi. Tô precisando. Amém? Eita, ó, tô igual o pastor, com um monte de slide, mas amém. Vamos lá pra parte agora, pra gente caminhar pro final, sobre o vinho novo. Amém? Já vou lendo aqui. Vinho novo em odres novos. Na época, o vinho era armazenado em odres de couro, e o vinho novo fermentava, e o odre velho se rompia. Jesus ensina que a nova aliança não cabe nas estruturas da antiga religião. Muitos viam, naquela época, o Messias diante deles, mas eles estavam presos ao que eles tinham aprendido e que eles tomaram como verdade para si. E eles desprezaram o Senhor. Esse é o Messias. Nasceu numa manjedoura. Vem pregando, vem falando sobre coisas totalmente diferentes da forma como a gente falou e ensinou. Não fica pálido, não fica na porta do templo falando e... Esse é o Messias? Esse não é meu Messias, não. O meu Messias ainda vai vir. O meu... E às vezes o Senhor está diante de nós e a gente fala, e não, isso não foi o Senhor que falou, não. Isso é coisa da minha cabeça. O Senhor falou isso? Claro que não. O Senhor nunca falaria isso. O Senhor nunca ia pedir para eu perdoar aquela pessoa. Que loucura, o Senhor sabe o que ela fez comigo. O Senhor vai pedir para eu perdoar aquela pessoa? Não. O Senhor vai pedir para eu largar o meu emprego, sair do meu emprego, que eu tô há 10, 15, 30 anos no meu emprego, para me arriscar em algo novo? Não foi o Senhor que disse, não, isso é coisa do diabo. Coisa do diabo pode ter... E a gente faz isso. Porque a gente fica preso. A gente pega Jesus e coloca ele dentro de uma caixinha. Aí a gente pega tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente fala, tá tudo aqui dentro dessa caixinha, se eu quiser revisitar, eu revisito, mas não tem mais espaço para nada novo. Tudo que eu tinha para aprender nesses 30, 40, 50 ou até 2, 3 anos de igreja, eu já aprendi. O que vier novo é coisa do diabo. A gente enche a caixa com aquilo que a gente acha que é somente o que é certo, a verdade absoluta. E o Espírito Santo fala conosco que a gente não quer ouvir. A gente não quer ser direcionado. A gente quer que fulano de tal fale com a gente, fulano de tal seja usado por Deus. Jesus pode usar? Pode, mas ele quer de nós maturidade espiritual e disciplina, porque devocional todo dia é disciplina. Acordar todo dia e orar a Deus, abrir a Bíblia, meditar, esmiuçar a palavra é disciplina. Não é simplesmente, eu quero, eu acho bonito. É disciplina. Porque você vai fazer uma vez, vai ser maravilhoso. Você vai fazer na outra vez, e vai ser maravilhoso. Mas vai ter um dia que você vai chegar tarde em casa, vai para o aniversário, e no dia seguinte você vai querer acordar meio-dia. E aí quando você acordou meio-dia, você tem N tarefas. Disciplina. É igual a academia. Por que eu não consigo constância na academia? Disciplina. Me falta disciplina. Porque eu não coloquei isso como prioridade. Eu coloquei muitas coisas, mas isso eu não coloquei. Porque a partir do momento que a gente coloca as coisas como prioridade e coloca ordem nelas, porque, como eu disse, né, o Senhor é um Deus de ordem, não tem espaço para desculpa. E
E Jesus é o todo dia. Jesus, ele não estoca maná. Então, se você... Ai, não, hoje eu ouvi uma palavra abençoada, a Laura falou comigo, nossa, glória a Deus. Vou chegar em casa amanhã, segunda-feira e tal, risais. Terça-feira, essa palavrinha aqui de hoje, irmãos, foi pra hoje. Segunda-feira, Jesus quer falar com você de novo. Terça-feira de novo, quarta-feira de novo, quinta-feira de novo, sexta-feira de novo, sábado e domingo você vai entregar aquilo que você viveu durante a sua semana. Você não vai vir aqui receber, não, porque, nossa, estou desfalcado no meu estoque. Porque eu ouvi a palavra domingo passado. Aí quarta-feira não consegui no grupo. Segunda-feira não fui pro discipulado. Domingo eu vou ouvir uma palavra do Senhor para eu estocar o maná. Deus, ele não nos chama para estocar maná. Deus nos chama para viver o maná, ter o maná todos os dias. E quando a gente vive isso todos os dias, a gente experimenta a nova aliança, que é o presente de Jesus. Jesus é o presente da nova aliança. Amém?